Bom, boa tarde. Boa tarde, né? Chegar mais próximo um pouco aqui para pensar um pouco, quem sabe conversar um pouco com você. Muito embora, como eu dizia num vídeo passado, eu não tenha tanta habilidade diante de câmeras. Mas seria interessante retornarmos, penso assim, sempre às nossas conversas. Pois, ao contrário disso, o que decorreria? Decorreria que nós não conversamos de verdade uns com os outros, que nós passamos de um assunto para outro, que nós não conseguimos muitas vezes fitar um ao outro nos olhos por mais de um minuto, devido ao tipo de sociedade que nós estamos vivendo. Que tipo de sociedade que nós estamos vivendo? É a sociedade da distração, a sociedade na qual nós pensamos muitas vezes estar sendo informados, mas estamos mais desinformados do que nunca. Portanto, quando perguntei uma vez passada, ou perguntamos uma vez passada, se poderia haver inteligência emocional, é difícil porque a emoção é burra. As emoções são burras. Talvez alguém pudesse fazer uma diferença, como nós dizíamos na conversa passada, entre sentimentos e emoções, no sentido de que possa haver alguma inteligência no sentimento e a ignorância na emoção. Mas as emoções são provocadas, né? Especialmente por nossa realidade pretérita, por tudo que foi recalcado e direcionado aos nossos inconscientes. Portanto, o que pensamos na vez passada é que uma das coisas importantes percebermos nesses dias é que a psicanálise virou um modismo. Toda hora, todos os dias, nós vemos as mais diversas manifestações e relações da psicanálise com coisas cujas quais não poderiam haver relações, porque se trata de uma situação que se relaciona com um problema específico, logicamente de realidades que nós precisamos atravessar, ou como alguns dizem, fazer as nossas travessias. Mas não são todos que querem fazer essas travessias. A maioria das pessoas de hoje prefere a fuga, os paliativos, não é verdade? Porque uma atividade de análise seria uma realidade, como conversava com um colega, dolorida demais. O fato de nós encontrarmos, vamos dizer assim, com o nosso eu. Então, logicamente, um dos objetivos da psicanálise que eu percebo como mais importante é o autoconhecimento, né? Alguém está nos ajudando a mediar o nosso autoconhecimento à medida que a nossa capacidade de autoanálise encontre-se nas suas limitações. Mas o que ocorre é que jamais nós poderemos usar uma teoria única para atingir esses objetivos. Portanto, uma das situações teóricas que eu apresentei num vídeo passado foi a situação da sequência emocional, que todos têm. E à medida que nós conhecemos o ser de desejos que somos, nós saberemos que porque desejamos, porque na nossa infância nós fomos seres, vamos dizer assim, onipotentes e totalitários, né? Nossas mães tiveram que atender os nossos desejos. Se elas não fizeram, alguma coisa ficou marcada em nós
E nós estamos carregando na vida adulta, mas nós continuamos como seres de desejo. E eu dizia no vídeo passado que a nossa idade emocional não tem nada a ver com a nossa idade cronológica. No máximo a idade emocional vai a uns 3 anos. E a sequência emocional, se eu desejo, eu me frustro porque jamais eu vou conseguir ter os meus desejos totalmente satisfeitos, então eu me frustro totalmente, ou parcialmente, ou quem sabe minimamente, eu me tornarei ou eu serei frustrado em alguma direção. Não poderei ser satisfeito em todas as minhas expectativas, mas se eu me frustro, logicamente o que acontece? Eu odeio. Se eu odeio, logicamente eu me odeio, eu odeio o que me frustra. E, consequentemente, o que acontece? A sequência emocional, ela nos dá a lucidez de que nós não permanecemos nisso, porque se eu odeio, eu destruo. E a destruição não implica uma destruição somente de coisas exteriores, de outros, implica a minha própria destruição. E quando eu destruo, logicamente, eu me culpo. Essa é a sequência emocional, eu me culpo. Ou eu culpo alguém ou alguma coisa pela situação que não foi satisfeita em relação à minha vontade. Por outro lado, finalmente, o que acontece? Eu me puno. E eis porque muitas vezes nós pensamos em exercer a compaixão. A compaixão em si não é um ato de altruísmo, sim um ato de egoísmo. É quando eu me alivio desse sentimento de culpa, onde eu penso em expiação, em sacrifício o tempo todo. Então é interessante que nós nos reconheçamos dentro dessa inteligência, ou dentro dessa razão, que nos ajude a perceber que a emoção tem uma reação em cadeia chamada de sequência emocional, que é totalmente burra e tem intensidades diversas. Percebamos isso e, logicamente, penso que poderemos viver melhor. Um abraço.